É inegável que Rick Grimes é um dos personagens mais bem construídos da história das séries de TV. A ideia de um simples policial amigo ser jogado de uma vez no apocalipse zumbi, sozinho, em busca de uma vida segura e aos poucos se corrompendo pelo próprio mundo em que habita, tendo que tomar decisões que moralmente são injustificáveis para proteger a vida daqueles que ama, é uma das melhores premissas já criadas. Sim, Davi, a transformação do Rick acontece aos poucos, como se cada escolha do personagem puxasse a outra. É tudo tão sutil que você quase nem percebe a hora em que ele deixa de ser quem era. E além disso, você tá lá com ele, todas as vezes. Mesmo sendo a pior escolha possível, você entende suas motivações. É quase como se fizesse parte disso. E nesse vídeo vamos mostrar cada ponto dessa mudança, entender melhor todas as viradas e o momento em que o Rick se corrompe para o mundo e desperta o seu pior lado, o seu lado sombrio. Pra gente entender a magnitude, o pior auge que alguém pode chegar, é preciso lembrar um pouco de quem era Rick Grimes no começo da série. O Rick Grimes antes de se corromper pelo novo mundo. O Rick Grimes antes do apocalipse. Richard Jean Grimes, ou como era chamado, Rick, era um xerife de uma cidadezinha pacata do interior, um comum pai de família, 35 anos, um homem íntegro que prezava pelos seus valores, a literal definição do policial amigo, e que ao ser baleado entrava em coma por meses até acordar com o mundo de cabeça para baixo. E mesmo o mundo mudando, Rick continua o mesmo policial bonzinho, que busca a justiça acima de tudo e que faria qualquer coisa para proteger quem ama e deixá-los vivos. Ele não tinha a coragem necessária nem para acabar com o sofrimento daqueles que já se foram, ele ainda estava aprendendo a como lidar com tudo aquilo. Rick ainda tinha toda a humanidade daquela antiga vida dentro de si, e ele verbaliza isso. Não vamos matar os vivos. Para ele, aquela era a maneira certa de seguir, de manter a sociedade viva, pelo menos a sua memória. Toda vida era valiosa, toda vida merecia uma chance, até que não merecessem mais. Qual seria a melhor forma de aprender a como lidar com aquele mundo do que apanhando para ele? Rick, pouco a pouco, de situação a situação, entendia como aquele mundo era cruel, como todos estavam expostos ao perigo e à morte o tempo inteiro. Nada era mais como era, as próprias pessoas não eram as mesmas do começo. Ele entende que muitas vezes uma vida que ele amava era ameaçada por outra, e não tinha outra escolha a não ser exterminá-la. Eu diria que, comparando a outros personagens, como o próprio Shane, Rick descobriu isso bem devagar, mas ninguém além dele poderia fazer isso com a melhor excelência possível. Ninguém além de Rick Grimes poderia manter todos a salvo como ele manteve. Exatamente, Ricardo. E como você disse, as pessoas não eram as mesmas do começo, e agora com certeza nem o próprio Rick. Ele criou uma casca, não é mais ingênuo, e entendeu que teria que fazer coisas ruins ou terríveis para manter ele e sua família salvo. E como ele entendeu? A partir disso, ele não era mais o mesmo. Rick Grimes já não era mais aquele policial amigo, e o próprio Shane tem grande ação nessa mudança, pois além de tentar matá-lo, ele alerta ele, fala diretamente pra ele, não dá pra tomar riscos, não dá pra cometer erros, senão haveria morte. Eu acho que a gente pode dizer que o Shane estava um pouco à frente do Rick nesse quesito, de acordar pra realidade, mas a gente viu quem realmente acordou, né? A partir disso, a partir da queda da fazenda, Rick era o único ali preparado para tentar manter o grupo a salvo. Qualquer decisão do grupo que não fosse a melhor, qualquer erro, eles estariam mortos. E a liderança, mesmo que antes já estaria notável, aqui ele concretiza. Aqui o líder do grupo nasce. Isso não é mais uma democracia. Depois de se estabelecerem na prisão, Rick perde a sua esposa, perde a Lori, e o sentimento de impotência nesse momento o consumia. E aqui podemos dizer que aquele Rick completamente animalesco, brutal e sombrio começava a aparecer. Era nesses momentos que ele era tomado apenas pela raiva dentro de si, e nada e ninguém conseguiu parar. Uma vida na prisão então se torna promissora. Era nítido que conseguiam tornar aquele local uma comunidade segura e fechada para o mundo de fora. O próprio via potencial no local,
Rick aos poucos começa a baixar a guarda, entender que ali era finalmente um momento que ele podia relaxar, mas essa decisão custaria praticamente tudo o que construiu, uma decisão que ele não ia tomar novamente. De uma hora para outra, ele se vê sem tudo aquilo que uma vez tinha, a prisão se foi e as pessoas também. Ele estava na estaca zero novamente, de novo jogado naquele mundo cruel, mas não o mesmo de antes. Agora ele era profissional a viver nele. Esse momento do Rick e dos outros personagens vivendo na estrada, tentando se encontrar, passando perrengue, é um dos meus favoritos, porque é aqui que vemos onde o ser humano é capaz de chegar para se manter vivo. Aqui vemos a definição que é fazer de tudo para proteger quem ama. Rick não tinha mais qualquer escrúpulos. Aquela conversa sobre humanidade já não era algo que passava por sua cabeça mais. Eram como animais em uma floresta selvagem, e todo e qualquer humano que aparecesse era uma ameaça iminente. E aquele momento do Rick encontrando e matando os caçadores na casa é a definição disso. Ele não quer saber se são bons ou ruins. Ali ele estava sozinho contra 4, 5, ele não sabia, ele só tinha que sair dali. Aqui, cara, eu acho que é o auge do Rick Grimes como personagem, sabe? Esse é um dos momentos que eu mais gosto em toda a série. Ele com aquela jaquetinha, todo surrado de ter que viver na estrada. Você olha pra aquele cara e vê alguém invencível, totalmente brutal. Qualquer um que topasse no caminho dele ia de base. E é exatamente isso que a série faz. A série literalmente apresenta uma situação que era impossível do Rick sair. Eles estavam cercados, uma arma estava apontada para sua cabeça e como um instinto selvagem, ele sai da situação. Rick, desarmado nos braços do cara, o mata. Depois disso, nós entendemos onde ele chegou. Rick dá à luz, nos mostra o seu lado mais sombrio, o seu pior lado como ser humano. O sentimento de vingança fez com que ele fizesse coisas absurdas, mas sempre com seu propósito. E você entende ele e vibra com ele. De verdade, essa é uma das melhores cenas, se não a melhor cena do Rick em toda a série. Exatamente, Davi. E se tudo isso foi impactante, é porque Andrew Lincoln entregou uma das atuações mais consistentes e expressivas da TV. A interpretação dele na série é uma aula de transformação de personagem. Começando como um xerife, um homem bom, guiado pela esperança e por um senso de justiça, você não imaginaria ele se tornando esse cara, alguém marcado pela dor, pela violência e pela necessidade de sobreviver nesse mundo consumido pelo caos. E é inegável como o ator não força essa mudança. Ela acontece de uma maneira muito gradual ao longo das temporadas. A evolução do Rick é imperceptível no começo, mas quando paramos para perceber temporadas depois, principalmente quando a gente já está imerso no universo da série, ele já havia se tornado uma outra pessoa, literalmente o oposto do homem que um dia foi. Uma nova pessoa ele se torna e entende que para continuar vivendo ele precisa ser assim. Ele nunca mais abaixaria sua guarda em qualquer situação, mesmo a mais favorável possível. Rick apanhou tanto para o mundo que não deixaria ser acertado de novo. Ele não acreditava em contos de fada, em refúgios para todo aquele caos, e ele estava certo. A comunidade que tanto almejavam era uma farsa, de novo uma armadilha, mas ele havia mudado. Rick convivia com seu lado mais sombrio, movido por uma vingança interna, e mais uma vez ele iria exterminar qualquer um em seu caminho, e ele mata a sangue frio todo o grupo dos canibais. Se você analisar cena por cena, talvez essa seja a mais pesada de toda a série, mesmo comparando com o 7x1. Esse ponto da série é o momento em que eles estão literalmente no fundo do poço, sem comida, sem gasolina, tendo que andar pela estrada para poupar energia, comer carne de cachorro para conseguir sobreviver, mas de uma hora para outra eles se viam em uma outra realidade, Alexandria, uma sociedade que não sofreu os efeitos do apocalipse. Estavam de volta à vida antes dele, estavam de volta à vida normal, mas eles já não eram normais. Rick, traumatizado por tudo que viveu, não conseguia baixar a guarda em nenhum momento. Eles eram como selvagens naquele local. Agora o desafio dele não era aprender a viver com um novo mundo, mas com o antigo. Pela primeira vez teria seu momento para relaxar e deixar um pouco essa sua versão monstruosa de lado, mas nunca o perdendo. O lado sombrio de Rick Grimes sempre estaria ali.
Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hypar o vídeo também. Isso mesmo, Ricardo, esse é o primeiro vídeo de um possível quadro que a gente vai trazer aqui no canal, analisando personagens de diferentes séries. Mas então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou galera!